criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. O segredo da vitória é falar a coisa correta. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O poder do amor. Irmãs Jane e Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Jesus. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim faz-me transformar no poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve
segredo de vitória é falar a coisa correta. São Paulo disse: "Cri, por isso falei." Isso está escrito. Cri, por isso falei. Se nós falássemos somente aquilo que cremos de fato, talvez a vida seria bem melhor e bastante diferente. Agora, em tempo, nós devemos acudir a esta realidade. Crer, bem entendido, naquilo que é correto, naquilo que realmente tem fundo, e falar aquilo. Sem dúvida alguma, o resultado de uma vida de fé é contraditório. Temos exemplo na vida de Abraão e como de tantos outros que viveram pela fé. Aí está aos Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, quer dizer, uma miniatura de uma galeria. E vemos que, para falar de fé, Paulo falou do sofrimento, da angústia, da contradição que eles viveram, sendo até mesmo cerrados no meio, vivos, queimados em fogueiras, mortos ao fio de espadas, e assim por diante. Quando ele fez menção de Moisés, ele disse assim, que Moisés preferiu carregar o vitupério de Cristo a ser um faraó. Então veja só como é que a fé é comprovada. A fé genuína, verdadeira, é comprovada no sofrimento, na angústia, na contradição, na decepção. É quando tudo falha. Caso contrário, não precisa de fé. O profeta de Deus para esta era, tendo a palavra falada, veja só, ele buscou o exemplo daquela mulher sirofenícia de nação, mostrando que ela exerceu uma fé tremenda, a ponto de ser reconhecido por Jesus depois de sua humilhação. Grande a tua fé, mulher. Mas ela não foi atendida de pronto pelo Senhor Jesus porque ela falou a coisa que não era correta para ela. Ela tratou Jesus como filho de Davi. E como filho de Davi, ele jamais trata com gentios, e ela era gentia. Se ela falasse filho de Deus, ela seria atendida. Mas como ela falou filho de Davi, ela falou uma coisa certa, porém incorreta para ela falar. Como Sirofenícia, que era, não sendo, portanto, uma judia, ela não podia tratar a Jesus como filho de Davi. Ele é filho de Davi somente para os judeus. É no milênio. Agora, comparando isto, o profeta de Deus, irmão Branham, que foi um homem do deserto, teve uma experiência, como todas elas, ele não estava buscando aquilo, ele não estava lá no deserto, orando, jejuando para aquilo acontecer. Às vezes ele estava mesmo caçando
Ele não deixava de orar, de glorificar, de ler. Ele carregava sua caderneta. Ele disse que teve ocasião que ele teve que escrever na coronha de sua espingarda o que ele recebia de Deus, para não esquecer. Ele era um caçador, reconhecido nos Estados Unidos, até mesmo como um guia. Caçou na África, nessas selvas por aí. Então, conforme a experiência que ele tinha, ele estava num lugar que não havia esquilos. Ele gostava muito de esquilos. Comer um esquilozinho frito, uma coisa assim, não é? Mas só que ele, naquela ocasião, ele não estava na região de esquilos. E Deus espontaneamente veio a ele e disse: você fala a palavra falada e vai aparecer o esquilo lá no galho daquela árvore ali, naquele galho. Ele falou a palavra, haja esquilo. O esquilo apareceu lá. Então ele atirou. O esquilo sangrou, caiu. E assim aconteceu 3 vezes. 3 esquilos. Ele disse: visão não sangra. Então era realmente a palavra falada, criando através do haja, a palavra falada, haja. Acontece que, contando essa experiência para a irmã Hattie Moser, que era uma viúva, a qual ele visitava, com 2 filhos que ela tinha, ela lavrava a terra, e contando aquela experiência para ela, veja só quem deveria ouvir aquilo em primeiro lugar, era a primeira-dama dos Estados Unidos. Mas ele não foi a primeira-dama, que então era Jacqueline, esposa de Kennedy, por aí, mais ou menos. Ele foi à casa da viúva e contou para a irmã Hattie Moser, que eu pude ver de longe, assim, não de perto, assim, na porta da igreja, no pátio. Ali está a irmã Hattie Moser. Tudo bem. E quando ele contou para ela a experiência da palavra falada, criando esquilos, ela não titubeou e disse: eu creio, irmão Branham. Aquilo foi o bastante. Ele aplicou aqui na mensagem Desvelar de Deus. E qualificou isso como a terceira puxada. A terceira puxada, compreendendo a palavra falada que criou os esquilos, e logo a irmã Hattie Moser participando daquilo, quando ela disse: eu creio. Ela não falou para agradar ao profeta. Ela falou: eu creio, como participante da coisa. Aí está a grande diferença. Você tem que participar com os apóstolos, inclusive do seu batismo, porque o batismo deles é em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pronto. Você não discute mais, acabou. Não vai procurar o padre, nem o reverendo. Aí então, veja, quando ela disse eu creio, ela que tinha ali com uma irmã dela, que era paralítica, estava na cadeira de rodas, os 2 filhos em conversas, adolescentes, brincando ali com a coisa, sorrindo entre os 2, ao mesmo instante, ele disse: irmã Hattie, peça o que você quiser agora. Se você pedir dinheiro,
$1 milhão, isso virá aqui à sua mesa. Agora você diz que não tem isso na Bíblia? Você não viu Salomão? Ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. Mas ele esteve diante da mesma situação. Peça. E ele foi alegando os motivos. Você precisa. Você luta, você lavra a terra. Peça a cura de sua irmã que está na cadeira de rodas. Ele próprio foi sugerindo, mas quando ela abriu a boca, ela não pediu o dinheiro, não pediu a cura de sua irmã. Sabe o que ela pediu? Uma coisa que ele não havia sugerido. Se eu me lembro bem, a irmã Hati, para pedir os seus filhos. Então, ela disse, eu peço a conversão dos meus filhos. Naquele mesmo instante, o irmão Brana simplesmente olhou para os garotos e eles começaram a chorar. Se converteram e foram salvos ali, naquele grande culto, naquela grande reunião. Veja só o quanto podemos e em que devemos crer. O quanto podemos e em que devemos crer. Aí que está o fundo. Não se trata de um fanatismo, não se trata de uma tonteria em torno da terceira puxada. Ele disse aqui, na mensagem, o desvelar de Deus. Ele diz que esse acontecimento está na terceira puxada. Então isso inclui a você, a nós. Nós estamos neste acontecimento. Nós somos participantes deste acontecimento. Nós estamos falando a coisa correta. Que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É a coisa correta. Que a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não quer dizer 3 pessoas distintas. A Trindade de Deus são 3 manifestações do mesmo Deus, de um só Deus. Por isso, quando nós vemos o Filho, vemos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí então é que você se torna participante da natureza divina. Conforme Pedro disse. Você é participante de todos os acontecimentos que trouxeram à luz coisas impossíveis, como o caso de Isaque, filho de Abraão e de Sara, depois de sua velhice. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos de idade, recebendo a promessa, e passaram 25 anos, eles falando aquilo que eles creram. Eu estou vivendo aquilo que eu creio nesta hora. Por isso estou pregando agora para você. Eu estou ignorando uma condição física. E você está ignorando também a sua condição física nesse instante. Porque se nós formos tomar conhecimento de determinados empecilhos
obstáculos, desafios do diabo. Como Jó foi desafiado em tudo, até mesmo pela sua esposa, ele teve que ignorá-la, ignorar a sua condição, o seu estado. E ele falou a coisa correta. Eu sei que o meu Redentor vive. Um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Temos muitas coisas corretas para falarmos. E se isso sucede, não teremos tempo algum para falarmos coisas incorretas, infundadas, tonterias, fanatismos e coisas assim. Dê graças a Deus, ignore a sua doença. Dê consideração à sua saúde e viva agora o gozo de sua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes, nas ondas também, na minha angústia vejo nascer a esperança, é Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor enquanto eu viver. Irei te amar, Senhor. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes, nas
sondas também na minha angústia. Vejo nascer a esperança, é Cristo no meu viver. De te amar, Senhor, quanto mais sofro, mais te amo e te quero.